E o agora rei Charles adotou o nome de Charles III. Vamos falar então sobre isso com a nossa editora de internacional, Luciana Caxan. Lu, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Príncipe Charles, agora rei Charles, ele tinha outras opções de nomes e acabou optando por Charles III. Por quê? Quais eram as outras opções dele? Trouxe alguma explicação e resgatou algo na memória da coroa britânica? A monarquia é cheia de ritos, né? Cheia de tradições e é até muito curioso pra gente, porque é algo que a gente não tem aqui, né? Sim, ele tinha outras opções. Isso já aconteceu quando, na época, com o rei George VI, que era o pai de Elizabeth II, ele também, o nome dele era Albert, e ele escolheu George, que era um dos 4 nomes que ele tinha, Albert, Frederick, Arthur e George. Então ele poderia escolher um desses 4 nomes, ele escolheu George. A mesma coisa com Charles, ele podia ter escolhido Charles, Philip, Arthur ou George. E ele optou por Charles. E como o Marcelo Favalli, o nosso editor de internacional, até comentou aqui no comecinho, mais de 500 anos que o Reino Unido não tem um príncipe Charles, um rei Charles. É tão costumeiro da gente falar príncipe Estamos Charles, habituados. vai demorar um pouquinho para se acostumar. De ter um rei Charles. Os outros dois, Charles I, ele foi decapitado, e Charles II, ele reinou aí numa época da grande peste, de incêndio em Londres. Então, assim, não é um nome que carrega memórias felizes, mas a escolha é do próprio monarca, a decisão é dele. Ele que escolhe, assim como Elizabeth escolheu ser Elizabeth, Rainha Elizabeth. Uma questão importante também que a gente vê muita curiosidade é sobre o título que a Camila recebe como rainha consorte, né? Foi muito polêmico tudo isso. 25 anos atrás, na ocasião da morte da princesa Diana, nem se considerava que ela casaria com Charles, quem dirá tornar-se rainha. Em 2005, quando Charles e Camila se casaram, houve um comunicado da família real com a intenção de manter o título de princesa consorte. Mas neste ano, durante as comemorações do Jubileu de Platina, a rainha então expressou esse desejo de que Camila deixasse de ser a duquesa de Cornwall, se tornasse a rainha consorte do rei Charles III. E socialmente, só para uma curiosidade, socialmente a consorte ela tem a mesma posição social, o mesmo status que o rei, mas o consorte não tem os mesmos poderes políticos que um rei. Agora, Luiz, estamos falando já aqui do rei Charles III. Acontece que ele já assumiu o trono, mas ainda vai ocorrer a proclamação de Charles como rei. Como é que vai ser esse processo, não só da proclamação, mas também até a coroação dele? É um processo, mais uma vez, cheio de protocolos, cheio de tradições. Então começa amanhã. Amanhã vai haver uma reunião de um conselho chamado Conselho de Adesão, que é um conselho composto por 670 integrantes, entre eles membros a primeira-ministra, lideranças religiosas, o prefeito de Londres, os altos comissários dos países que formam as comunidades britânicas. Então é um processo em que deputados também, é um processo em que se lê uma declaração, o presidente desse conselho oficializa a morte da rainha, faz elogios, faz uma série de promessas, depois esse documento é assinado. Essa primeira reunião não tem a participação do rei. Depois, novamente, no dia seguinte, que seria no sábado, esse conselho volta a se reunir, agora com o rei. Então, aí ele vai ser proclamado, vai aparecer lá no balcão, vai ser proclamado publicamente e vai ter o hino que foi trocado, as letras de God Save the Queen, Deus salve a rainha, para Deus salve o rei, que é um hino que não se toca desde 1952, Carol. Luciana Caxan também volta aqui nessa edição ainda do Agora CNN.